episódio aqui do Lari Pod. É sempre muito bom estar com vocês compartilhando esse espaço, trazendo pessoas de suma importância para nossa comunidade, pessoas que estão em destaque. E hoje não seria diferente. O nosso convidado é um convidado muito especial que tem apoiado esse projeto aqui do Lari Pod. E a gente vai bater um papo com ele vai contar um pouquinho da história dele, de quando ele chegou aqui. Vai ser muito importante para vocês. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir se inspirar com a história dele. Mas antes de mostrar quem é a pessoa que está aqui na minha frente, eu quero lembrar vocês sobre o último episódio que a gente fez. Eu comentei que aqui o espaço está sendo alugado, né? Está disponível para locação. Se você é profissional de alguma área, quer passar para as pessoas o que você sabe, saiba que aqui a gente tem todo o suporte por trás das câmeras. O Roger, nosso técnico, que faz a mágica acontecer na mesa de controle. Tem as câmeras aqui profissionais. Temos 4 microfones também. Tem a sala de espera. O Roger vai deixar o contato da Isabelle. Então, se você tiver interesse, pode mandar diretamente para ela, tá? Pode dizer também que você soube sobre o espaço através do Lari Pod. E quem sabe a gente possa dividir o mesmo espaço com vocês. E eu apoio muito o projeto de vocês, tá? Também quero dizer para as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast desde o início, para que vocês curtam, comentem e inscrevam no canal. Compartilhem com as suas famílias, os seus amigos. E deixem também os comentários para ajudar a gente a melhorar aqui no projeto. Sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês agora. Tô de frente com o cara, muito especial, o Wesley da Silva. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter convidado. Tô lisonjeado, tô até sem palavras. É sua primeira vez no podcast, velho? É minha primeira vez, gente. Sério? Você foi minha primeira... Honra. É uma honra, então, hein? Obrigado. Tô muito feliz com a sua presença. Obrigado por ter aceito. Não. E vamos começar lá do início, né? Da onde você é do Brasil? Conta pra gente. Então tá, a minha história é meio estranha, assim, como a maioria das pessoas deve vir aqui, mas eu nasci em casa, não fui em um hospital, né? Minha mãe estava de férias na casa dos meus avós e eu nasci na fazenda. Nasci numa cidade chamada Itaberaí, Goiás. Goiás. É. Só que eu fui criado em Brasília, né? Minha mãe, desde criança, porque não tinha como levar o bebê sem ser registrado, então a gente registrou lá e foi para Brasília. E desde que me entendo por gente, vivi em Brasília até a adolescência, fui para o exército, servi no Brasil, servi em Brasília, rodei o Brasil inteiro e vim para os Estados Unidos. Assim, basicamente, né? Você nasceu em fazenda? Eu nasci em casa, né? Caramba. Se você olhar na minha certidão de nascimento, tá dizendo lá, local de nascimento, domicílio, em casa. Não nasci em hospital, não nasci em nada. Já nasci errado, né? Não, você nasceu da forma mais natural possível. Hoje em dia, nascer em banheiro é uma coisa chique. Hoje em dia é mais chique, humanizado, né? Humanizado. Antigamente era pobreza mesmo. E de onde surgiu a ideia de vir aqui pra América? A ideia de vir pra América, minha mãe veio pra América a primeira vez em 86. Então ela ficava indo e vindo, e teve uma época que ela veio de vez. Depois de muitos anos, ela entrou em contato, eu estava no exército ainda, e eu tive um problema no exército, e como todo adolescente, pessoa jovem, acha que tem todas as respostas, não quer admitir que está errado. Eu abandonei tudo, saí do exército e vim para cá, para ficar na casa dela. Primeiro ano que eu cheguei aqui, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida. Não mais difícil, mas foi uma situação muito estranha, porque eu tinha 45 homens ao meu comando, e no dia seguinte eu estava limpando uma fábrica de chocolate, jogando chocolate para cima, abri os pulsos, falei, caralho, que coisa que eu fiz. Mas levantei a cabeça, continuei trabalhando, não tinha como voltar mais. Passei um tempo aqui, voltei no Brasil, vi que a situação lá não tava boa, voltei. E ficou quanto tempo até você voltar para o Brasil de novo? Eu passei um tempo sem voltar no Brasil. Eu passei 16 anos sem voltar no Brasil. Nossa, muito tempo. Passei 16 anos sem voltar no Brasil. Tinha problema com família no Brasil. Não digo problema, a gente tinha desentendimento de família, qualquer coisa. O que aconteceu na minha infância, a gente era uma família unida até, sei lá, eu era criança, muito nova, eu lembro da minha família unida. Depois minha mãe veio para os Estados Unidos, então a família, quando eu falo família direto, meus irmãos se separaram, cada um seguiu o seu rumo, e aí a pobreza bateu de verdade, né?
A pobreza bateu de verdade e minha mãe voltou para o Brasil, também não deu certo. Ficou no Brasil um tempo, também não deu certo, a pobreza bateu. Ela veio para cá de novo e... Só que nisso eu já estava mais adolescente, nesse período que eu estava aqui. Então, aí onde você é adolescente, cheio de raiva do mundo, pobre ainda no Brasil, no local, num ano, começo dos anos 90, onde você tem que aprender a se virar na rua mesmo, brigar, ou então o mundo te engole, né? Te consome. Para mim foi difícil, né? Eu brigava na escola todo dia. Naquela época, final dos anos 80 para 90, eu era conhecido como galinha de briga. Você era conhecido como galinha de briga. Por quê? Não é que eu era lutador, alguma coisa, mas era aquela coisa. Ou você aprendia, você tinha que ser tough, você tinha que se defender, ou então ninguém te engolia. Brasília não era uma coisa para amador, né? Igual São Paulo, Rio de Janeiro, mas Brasília era complicado, porque naquela época você vem de uma família pobre, onde tinha aquelas gangues, aquela galera nova, então, que não fazia nada certo, tinha droga envolvida, tinha muito álcool. Então, se você não aprende a se defender, a coisa ficava feia, né? Então, a gente brigava todo dia. Você tem irmãos? Tem, nós somos 6. 6? Well, deixa eu... Com a minha mãe e meu pai, nós éramos 4. Nós somos 4. Minha mãe separou, meu pai, ela teve mais 2. E meu pai separou, depois teve mais 2, eu acho que depois ele teve mais 2, depois eu acho que ele teve mais 2, e aí foi indo. Então, irmão que eu nem conheço. Tem irmão que eu nem conheço. Tem contato com o seu pai? Eu converso com ele de vez em quando. Ele separou da minha mãe quando eu nasci. Então, quando eu nasci, ele foi embora e a gente passou muitos anos sem conversar. Eu tinha raiva do mundo, né, porque eu achava que ele tinha me abandonado, aquela coisa toda. E na época que eu mais precisava, não tinha ninguém ali pra mim, porque... Já imagina, você não sabe o que é certo e o que é errado. Não sabe tomar uma decisão. E, de repente, você está na rua, então você tem que sobreviver e geralmente você tenta pôr culpado em alguém, né? Principalmente na cidade, que você não tem conhecimento, você não tem uma formação, você não tem uma estrutura mental, você aprende o que você vê na rua. Então, nessa situação... E o que te fez querer servir? Na verdade, no Brasil, no ano que você completa 18 anos de idade, você tem que se alistar, right? É lei. E eu comparei o exército com a rua. Então... Para mim, o exército era maravilhoso. Se tivesse naquela época a pessoa me chutando, jogando balde, me jogando em estrumeira, gritando comigo, mas eles me davam comida, me davam lugar para dormir. Então, pode falar o tanto que vocês quiserem, pode me chutar o tanto que vocês quiserem, pode fazer o que vocês quiserem, que aqui ainda é melhor do que lá fora. Right? E ainda me pagam para ficar aqui dentro. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é estudar. Então, lá dentro eu me dediquei, eu estudei, eu fiz curso, eu cresci lá dentro, li bastante lá dentro, terminei meu segundo grau lá dentro. A instituição, ou ela te faz ou ela te destrói. E no meu caso, ela me fez. A base, não vou falar a base do homem que eu sou hoje, da estrutura mental que eu tenho hoje, mas ela organizou o quebra-cabeça. Ela colocou o quebra-cabeça junto, me colocou uma linha e eu segui ela. Aprendi hierarquia e disciplina, acho que é uma das coisas mais difíceis que tem na face da Terra hoje em dia. Pensar me colocou na forma certa de pensar. Não é todo mundo que sabe pensar. Pensar, na minha opinião, é uma das coisas mais difíceis que existe na face da Terra. Se você sabe pensar um pouquinho, você sabe chegar no lugar. Não quer dizer que eu não cometa erros, mas às vezes eu cometo grandes erros, né? Mas, graças a Deus, eu tento pensar um pouquinho, tento não sair delas. Hoje em dia, eu posso dizer que, certo ponto da minha vida, financeiramente, eu consegui chegar onde eu queria, almejava. Quando era moleque, eu não tinha dinheiro para comprar um tênis, hoje eu posso comprar loja. Eu não tinha dinheiro para pagar um ônibus, hoje eu tenho vários carros da companhia guardados aqui na porta. Eu sonhava em jogar bola, tem casa que tem um turf que a gente usa como campo de futebol, com piscina. E o sonho material foi realizado. Mas para mim faltava assim, um sonho mental, o sonho da cultura, o sonho de conhecer alguma coisa, o sonho de viajar, o sonho de tocar onde ninguém nunca tocou, o sonho de ver o que eu li. Então, para mim, isso vale mais que dinheiro, vale mais que qualquer coisa material que pode dar. Os Estados Unidos, para mim, ele foi um divisor de águas muito grande. Não tanto quanto o Exército. O Exército foi um divisor de água mental, que me tirou daquela raiva que eu tinha e fez aquela raiva que eu tinha de adolescência a concentrar em crescer. E eu aprendi essa hierarquia de disciplina lá dentro, e quando eu cheguei aqui, eu só coloquei ela em prática. E não deu. Foi difícil ou não? Foi difícil colocar em prática. Eu cheguei aqui, acho que eu ganhava 5,75 a hora.
num outro Estados Unidos. Era outra América, não é essa América de hoje em dia. Trabalhava de limpeza, trabalhava na fábrica de chocolate, eu trabalhava 96 horas por semana. Pegava 3 ônibus, 2 trens e um ônibus para casa. Chegava em casa às 2h30 da manhã, saía para o trabalho às 5 horas da manhã, dormia no sofá da casa da minha mãe. E foi um ano difícil. Nessa época só tava você e sua mãe aqui? Não, minha mãe já era casada. Minha mãe estava casada, ela tinha a própria família dela, ela estava me dando um abrigo para me dormir no sofá. Sim. Como que faz a relação com a sua mãe quando você chegou aqui? Cara, pra mim, eu tive uma relação muito de amor e ódio com a minha mãe. Porque eu acho que eu aprendi a ter raiva do mundo e aprender a brigar com ela. Porque eu não tinha um relacionamento assim bem... O Brasil inteiro teve esse negócio. A maioria das pessoas que são pobres, desculpa, no Brasil todo, mas a maioria das pessoas que são pobres no Brasil tem às vezes, na maioria dos casos, esse lance de amor e ódio com a família. Somehow, com o pai, às vezes é o pai, às vezes é a mãe. Como eu não tinha a figura do pai do meu lado, eu tinha a figura da minha mãe. Como minha mãe tinha que trabalhar para sustentar 4 filhos, aquela coisa, e ônibus, aquela coisa. Então, às vezes, ela descontava a frustração dela na gente. Então, a gente... Como se a culpa fosse de você. Me fala qual é a criança que nunca foi espancada pela mãe ou pelo pai em casa. Hoje em dia eu entendo isso, não julgo ela. Mas na época doía, né? Eu tenho cicatrizes no corpo inteiro até hoje por causa das vezes que eu fui espancado por ela. Meus irmãos também têm. Não vou dizer que... Era outro tempo, era outra vida, outra criação, outra coisa. Não vou julgar ela hoje em dia. Mas tinha aquele amor e ódio. Ela foi para os Estados Unidos, nunca chamei ela de mãe, chamava ela de Dona Elvira. Eu lembro que aos 14 anos de idade ela me jogou para fora de casa. Ela já veio para os Estados Unidos a última vez. Com 14 anos ela jogou para fora de casa. Mas ela me jogou para fora de casa porque ela foi me bater e eu segurei a mão dela. Eu falei, não apoio mais. Ninguém me bate mais. Acabou. E aquilo eu senti aquela força, eu falei, porra, eu segurei o mundo nas minhas costas. Agora, só que o mundo olha pra você e fala, então tá, se você é o fodão, tem que pagar o preço agora. Então, o preço é isso. Aí foi dose. Dos meus 14 aos 18 anos de idade foram dose. Foram 4 anos de rua, de porrada, de sobrevivência, de humilhação, de você tem que ser tough, de oportunidades que você perde, né? Porque eu tive que sair da escola cedo, porque não tinha condições. Mas eu agradeço o Exército. O Exército, ele me tirou da rua, ele me deu um rumo, ele me deu hierarquia e disciplina, ele me ensinou o valor da leitura, ele me ensinou o valor da camaradagem, do companheirismo, do brotherhood, né? da amizade, da corporação mesmo. Tenho grandes amigos até hoje, converso com eles. Tive várias missões pelo Exército também. E até hoje eu uso isso no trabalho. Então, todas as empresas que eu tenho hoje, eu trato as pessoas como família. Tento fazer todo mundo crescer, porque se você empurra alguém para cima, automaticamente eles te puxam para cima também. Não tem esse negócio de puxar ninguém para baixo. Tenta conversar, tenta ajudar, tenta ir para frente. E aí a gente vai indo. Ups and downs a gente vai. Mas foi difícil. Foi bem complicado. Você chegou aqui, você trabalhou na fábrica de chocolate. Você chegou a estudar? Eu estudei. Na época que eu cheguei aqui, tinha um programa da Harvard para English as a Second Language, né? Eu nem sei se existe esse programa mais, só que ele era caro para a época, porque ele era $1.000 por fase. Ele era da fase A à fase F, né? A, B, C, D, E, F. Então, era $1.000 por programa, cada programa era um intensivão de 3 meses. Eles te davam, era 2 aulas por semana, mas eles te davam 2 livros para você ler, você tinha que fazer um essay sobre aquilo, te davam 500 palavras para você trazer o significado de cada palavra e uma frase com a palavra dentro. Então, se você não tivesse tempo para estudar, era complicado. Então, o que eu fazia? Como eu trabalhava 96 horas por semana, eu não tinha tempo. Eu tentava fazer os deveres durante o horário de trabalho, no break, e eu trabalhava só com americano e com muito latino. Naquela época, o brasileiro trabalhava em outra área e eu trabalhava só com americano. Quando eu fui trabalhar de limpeza em prédio, só com americano. Muito estudante, aquela coisa, eu trabalhava em Brookline. E depois eu comecei a trabalhar numa sinagoga, onde o rabino o rabino me adotou como se fosse um filho, e o rabino começou a me ensinar, me dava livro para ler, e eu ia. E eu gostava daquela vida, então eu comecei a trabalhar menos. Para poder estudar mais. Para poder estudar mais, porque quando eu comecei a aprender inglês, eu fazia o mesmo trabalho e eu ganhava dobrado. Né? Eu ganhava dobrado. Então, com certas coisas eu comecei a entender. Eu falei, peraí, então, se eu começar a trabalhar com a minha cabeça, vai ser melhor que trabalhar com o meu corpo. Trabalhar com o meu corpo, eu vou ficar aqui 96 horas, eu vou chegar a lugar nenhum. Se eu trabalhar com a cabeça, eu posso. Então, eu comecei a abrir minha primeira companhia de limpeza, com a maioria dos brasileiros. Limpeza foi a sua primeira companhia? Primeira companhia foi de limpeza. Então, eu amigo meu, a gente limpava apartamento torno, limpava esses apartamentos, a gente chegava a fazer 20, 30 apartamentos por semana.
Só por coisa americana, só eu e ele limpando, era uma loucura. A gente pegava o drill, limpava as paredes com drill. Hoje em dia tem máquinas para fazer tudo isso. Naquele dia a gente inventava as ferramentas e faziam. E comecei a ganhar dinheiro. E nisso, uma coisa vai chamando a outra. Eu comecei a fazer pintura, carpintaria. Anos depois, comecei a fazer flip. E com isso eu comecei a conhecer o management, áreas management. Eu comecei a conversar com eles, minha dicção foi melhor. Comecei a fazer amizade com todo mundo. E a empresa foi crescendo. A gente chegou a ter 130 funcionários diretos da empresa. Você e o seu sócio? Não, essa empresa de pintura, de limpeza, ele seguiu. Ele tem a empresa hoje dele. Eu sou sócio daquela empresa dele, mas eu abri outra. Que ele é mais residencial, eu passei a ser mais comercial. Passou a ser um trabalho mais comercial. Então, a gente tem contrato com certos prédios hoje em dia. Se eles quiserem trocar uma lâmpada, eles têm que chamar a gente. É uma empresa que roda sozinha, não tem que estar ali. Né? Tem os managers que trabalham nela, os supervisores. A gente, hoje em dia, não tem tanto funcionário assim, porque a gente subcontrata. Ficou melhor. O contrato e passa para outras pessoas. A gente subcontrata. A gente contrata as empresas. Tem um banco de empresas que trabalham com a gente. E a gente passa o contrato para eles, eles fazem. A gente tem um contrato que é nosso, em vez de ter o funcionário para fazer, sai mais barato por liability, né? Cada empresa tem que ter um contrato, tem que ter uma empresa, tem que ter um seguro, tem que ter tudo. A gente tem uma tabela de preço, passa para eles o trabalho e vai. Só que eu sempre gostei de me expandir, então eu comecei a fazer rentals, eu fazia flip e vendia algumas casas, a gente alugava outras, fazia Airbnb em Miami, Orlando, aqui em Chelsea tem. Eu trabalhei por muitos anos com um garoto chamado Gabriel, você vai entrevistar ele amanhã. Sim. O Gabriel é fantástico, conheci ele desde a época da high school. Eu ia jogar poker na casa dele, deixava ele ganhar só para ele, assim, um dia eu vou receber, né? E eu e o Gabriel trabalhamos juntos muitos anos. O Gabriel é fantástico, um garoto super inteligente. E ele ajudou a crescer a companhia. O bom é que a gente vai trazendo pessoas inteligentes, né? Que você não pode ser o mais inteligente da sala. Isso é clichê, mas é verdade. Você não pode ser o mais inteligente da sala. Porque se você for o mais inteligente da sala, você está no lugar errado. Você tem que você colocar pessoas mais inteligentes que você para você chegar ao nível deles e assim, indo, e assim, indo, e assim. Que aí você cresce, né? Mas já chegou em algum momento dessa sua fase até você conseguir procurar caminhos que você se viu, tipo, o que eu vou fazer? Pra onde eu tô indo? Todo dia. Todo dia. Não tem certeza de nada na vida, né? Absolutamente nada. Imagina, eu tinha 45 homens no meu comando no Exército no Brasil, que cumpriam missão, que era armado, que entrava em palácio, que viajava o Brasil, e chega aqui e você vai trabalhar numa fábrica de chocolate, fazendo chocolate. E agora? O que eu vou fazer? Não posso voltar para aquela fase que eu tinha mais, que eu pedi a portaria 150, eu saí do Exército. O que eu vou fazer agora? Eu vou continuar trabalhando. Isso mexe muito com o ego? Claro. Claro. Muito, muito, muito. Aí se você conseguir entender onde é que o ego entra, onde é que o medo entra, onde é que o sonho entra, a ilusão entra, e você conseguir dividir isso mentalmente, traçar um caminho, difícil, uma coisa mais difícil do mundo fazer, você vai indo, dia a dia. Paciência é a palavra certa. E muito trabalho. Muito trabalho. Não pensa que pelo fato de eu não estar fisicamente trabalhando hoje mais, que eu não trabalho, eu não quero fazer... desmerecer o trabalho de ninguém ou a forma que a pessoa trabalha, mas o trabalho mental, ele é muito mais complicado e muito mais difícil que o trabalho físico. Hoje em dia, você envelhece muito mais só no trabalho mental do que no trabalho físico. Então, até hoje, por exemplo, você a vida toma uns rumos complicados e você tem que... Aí você volta nas suas gavetas de experiência. Exatamente, eu vou lá no meu arquivo lá, peraí. Eu lembro que eu era garoto, meu maior sonho, acho que foi um dos primeiros livros que eu li na vida, foi o Diário de um Mago. Né? Diário de um Mago. Eu acho que a maioria dos brasileiros já deve ter esse livro, o Diário de um Mago. E ele conta a história dele mesmo, que ele ia se tornar mago, e ele teve que fazer um caminho para entender a função, whatever. E eu fiquei fascinado por aquele negócio, o Caminho de Santiago, né? St. James Way, em inglês. E eu lia tudo aquele negócio, naquela época não tinha... computador, essas coisas, então eu ia na biblioteca, eu olhava mapa, eu olhava locais, eu olhava a história. E a lenda dizia que é o caminho de você enfrenta o seu pior demônio, você mesmo. Aquela coisa. E eu imaginava aquela coisa na minha cabeça, falei, eu vou fazer esse negócio. Às vezes eu tinha dinheiro, mas eu não tinha tempo. Às vezes eu tinha tempo, mas eu não tinha dinheiro. E quem é que pode tirar 40 dias para andar, né? E eu queria fazer o caminho certo, queria fazer o francês, aquela coisa toda. Então passou, a vida foi melhorando, a situação foi melhorando, veio a pandemia.
Passou a pandemia, aí eu comecei, falei, quer saber? Eu vou fazer. Eu olhei a companhia, tirei, fiz o book certinho, eu programei, eu sou bem organizado para programar as coisas, então eu programei, eu vou chegar nesse dia, nesse local, eu vou para esse hotel, eu vou andar esse aqui, eu vou para esse hotel, eu vou andar esse aqui, eu vou sozinho, e vou embora, eu vou chegar, em tantos dias eu chego nesse local aqui, eu fui militar, eu corria 8 km por dia, o músculo tem memória, então ele vai lembrar, e aí você vai embora, tudo BS, tá? Chega lá, meu músculo tem Alzheimer, não lembrava de nada. Meu músculo tem Alzheimer, Coisa não lembrava. da cãibra. Começou da câimbra, a unha começou a cair, aquela loucura. Mas, para mim, aquele caminho, eu conto essa história, mas para mim, se a pessoa estivesse me contando essa história, eu não acreditava. Eu ia falar, isso é bullshit, isso é mentira. Mas eu acredito que eu estava lá e eu vi. Right? Eu estava lá e eu vi. Posso te mandar fotos depois, eu posso te mostrar o Compostelano, aquela coisa todinha. Realmente, o caminho de Santiago, a frase que eu aprendi 25 anos atrás, 30 anos atrás, é a frase que eu carrego todo dia. É o caminho onde você enfrenta o seu pior demônio. Não tem como, você mesmo. Seus demônios, é a sua vida em 30 dias resumida e vai te testar a cada segundo. Te testa de manhã, te testa de tarde, te testa de noite. Não só na caminhada, mas na forma de você pensar. Os seus medos vêm à tona, aquela coisa vem à tona. Eu saí de Boston, 6 horas da tarde, peguei um voo direto para Paris. Cheguei em Paris, 6 da manhã, voo de 6 horas, por causa do fuso horário, aquela coisa todinha. Falei, porra, vamos lá, realizar um sonho. Quem é que pode realizar o sonho, né? Falei, tô feliz, eu quero olhar para tudo, eu não quero o telefone, eu não quero a música, eu quero olhar, eu quero gravar mentalmente o que tá acontecendo. Passei na migração, fui no banheiro, peguei minha backpack, tinha preparado tudo certinho. Quando eu fui pegar o táxi, eu tenho essa mania de colocar a mão, procurar na carteira, o telefone, essas coisas. Cadê minha carteira? Não. Não achava minha carteira. E meu francês é perfeito, né? Você fala francês? Não. Meu francês é perfeito. Mais um pouquinho. Eu me viro. Aí eu, fui no banheiro, fui lá. Gente, agora. Eu sabia que o voo que estava indo, ele estava fazendo escala e ele ia para Amsterdã. Então ele fez só a escala em Paris. Aí eu falei, tá dentro do avião. Aí eu tentei voltar para o avião, não deixaram, mandaram ir para a Air France, para o guichê da Air France, falar o que estava acontecendo, e eu comecei a falar. E uma coisa que eu aprendi logo de cara é que francês detesta inglês. Ele prefere falar em espanhol, português. Eles falam inglês, mas eles falam com cara feia. Então, eu falei, ok. Aí eu sentei. Quando eu olhei meu telefone, ele estava descarregado. E não tinha o carregador, não era... Não, você já chegou sendo testado. Não, eu já cheguei sendo testado. Já chegou daquele jeito. Eu já cheguei daquele jeito. E eu fiquei ali 2 horas. Sem a carteira, sem cartão de crédito, sem dinheiro e sem telefone. Sem telefone. Sentado ali e ninguém queria falar comigo em inglês. E eu não sabia o que fazer. E eu falei, e agora? Right? Aí passou 2 horas, o cara me chamou, falou, sua carteira tá aqui, deu num envelopezinho. Eu tinha deixado cair no meio do banco. Sim. Aí eles me entregaram, olhei, abri a carteira, tava tudo lá, eu tirei $100 para dar pro cara. Falei, não, o cara ficou com raiva, aquela coisa, desculpa. Peguei, cheguei em Paris, tava uma chuva. Falei, esse já provou, vai ser legal. Subi, dei uma volta em Paris, aquela chuva todinha, me preparei, peguei um voo até, acho que foi a Biarritz, na cidade. Cheguei lá, era um feriado da cidade, tudo parado. Falei, ok, bacana. Aí encontrei um cidadão lá que falou, você vai para Saint-Jean-Pied-de-Port, que é a cidade onde começa o caminho? Eu falei, vou, quer uma carona? Eu falei, quero. Eu fiquei, porra, ninguém me dá carona, que porra é essa? O cara falou, não, tem pilgrim que passa aqui o tempo todo que eles vão para lá. Então eu vou te levar. Eu falei, ok, a gente foi conversando, foi 2 horas de carro até lá. Dei pro cara acho que €100, ter me levado, só tips. Cheguei no primeiro dia do hotel, fiz a reserva, e eu conheci bem medieval o hotel, né? Aquela coisa. Aí eu cheguei lá, eu pensei que a pessoa que eu estava conversando fosse o dono do hotel, e na verdade era um pilgrim também. O nome dele era Raul, e eu fiz amizade com ele, me levou para mostrar a cidade, a gente foi lá pegar o Compostelano, aquela coisa. E eu falei assim, cara, eu vou sair cedo amanhã, porque eu quero fazer o caminho de Napoleão, que é o que você sobe a montanha mesmo e desce. E estava previsto chover neve. Quando eu olhei, tava um ente de neve, Boston. De boa. Who cares, right? From Boston. So who cares? Uma ente não é nada. Sai corre na rua sem camisa com a ente. Tá, ele falou, posso fazer com você? Eu falei, pô, o caminho é público, né? Claro que você pode. Tá. A gente começou a andar, saímos 6 horas da manhã, só que lá é interessante que o sol nascia às 8 naquela época do ano. Eu saí no final de março para abril. Então o sol aparecia às 8 da manhã. Então a gente coloquei a minha lanterna, minha luz na cabeça e foi embora. Aquela alegria toda, aquela neve começando a cair. Só que o que acontece? Como o éder nos Pirineus ele muda muito, a polícia local mandou parar todo mundo, ninguém podia subir mais. Só que como a gente subiu às 6 da manhã,
a gente já tinha passado a barreira. Então, eles fecharam e não deixou mais ninguém subir e mandou dar a volta na montanha. Ninguém podia subir pela montanha. E vocês já estavam lá? E já estava subindo. E já não tinha mais uma alma viva lá, porque eles mandam todo mundo descer dos Pirineus. Tem mais E uma vocês alma. também nem estocou. sabiam o que estava acontecendo. Se tivesse alguém falando, o cara começou a falar com a gente em francês, eu olhei pra ele e falei, bom caminho. E foi embora. Primeiro, o cara tá falando comigo. Não quer. Só que nisso, o que foi acontecendo? Somehow, meu telefone acabou a bateria. Aí eu, shoot. E eu não levei água pra muita coisa. Eu levei água pra 6 horas de caminhada, porque eu vou carregar muita água, fica pesada a mochila. Aí eu levei água pra 6 horas de caminhada, e nisso a gente começou a subir. Aí iniciou a bater na neblina. Bateu uma neblina, e chegou a um ponto que o vento foi muito forte, e aquela neve veio do nada, forte. Eu não conseguia ver a palma da minha mão se eu esticasse o braço. Eu falei, E o vento começava a bater, e a neve começou a subir. E nisso eu comecei a ter câimbra na perna. Porque foi aquele esforço. Só que a gente, quando olhou, a gente não sabia para que lado ir mais. Porque tava tudo fechado. de neve, neblina. Aí eu falei, ops, o negócio é estranho. Aí a gente andava um na frente do outro e a neve foi subindo muito rápido. A neve chegou na minha cintura. E para mim, começou, eu tinha um sticker, eu começava a bater o sticker. Porque chegou um ponto que se a gente andasse muito para um lado, a gente podia cair do precipício. Se a gente andasse muito para o outro lado, a gente podia cair do outro lado. A gente não sabia que a gente estava indo. Right? E nisso começou a dar câimbra na minha perna. Aí eu falei, ixi, agora fodeu. E eu não tinha como ligar pro resgate, pedir ajuda, alguma coisa. Não tinha como voltar, porque não sabia a direção. E no caminho de Santiago, o caminho que vai para os Pirineus, tem umas pedras feitas pelos romanos. Né? Então, enquanto eu estava sentindo pedra, eu achava que estava no caminho. Quando eu bati no mud, que entrava na lama, eu falei, pô, pra cá que eu tô no caminho. Só que é um esforço físico muito grande. Você abria aquele negócio ali, puxando neve, e nisso foi dando câimbra. E eu tenho problema no ciático, e começou a dar problema no ciático, e a mochila começou a ficar pesada. E quando eu menos esperei, cadê a água? Não tinha mais água no cantil. Não tinha levado comida suficiente. A maçã tinha comido no começo. Eu pensava que 6 horas eu cheguei em algum lugar, eu comia alguma coisa. Tem pontos que você pode comer água, alguma coisa. E eu falei, agora fudeu. E eu não estava enxergando mais nada. Aquele vento batia e o poncho mexia. Aí eu falei, uau, agora o bicho pegou. Aí eu comecei a mandar e a câimbra, parecia que eu estava tomando 2 facadas nas pernas, porque a câimbra realmente doía muito. E o Raul começou a entrar em desespero. E a neve ia subindo. Se a gente parasse ali, a gente ia morrer ali. Aí a gente encontrou um chiqueirinho, onde os animais ficam na montanha. A gente entrou para tentar colocar mais roupa no corpo, porque estava muito frio. Estava molhado e a câimbra estava doendo, não tinha mais água, ele também não tinha mais água. Ele estava carregando uma mochila muito pesada. Eu tirei umas coisas da minha mochila para jogar fora, para ficar mais leve. Não tinha necessidade de levar. Uma grande lição, a gente só carrega o que a gente consegue carregar. Pega o necessário. Por exemplo, eu fiz a mochila e falei, eu vou precisar disso, vou precisar disso, vou precisar daquilo. Porque você carrega tudo que você está viajando, você carrega com você, né? Quando eu cheguei lá em cima, eu não vou precisar disso, eu não vou precisar disso, eu não vou precisar disso. Aí já foi se desfazendo. Desfazendo, coloquei a mochila, ficou mais fácil. As costas já estavam doendo, porque é uma subida, né? Só que você não sabe que é subida. E a gente não conseguia abrir a porta mais, que a neve já tinha subido demais. A gente começou a empurrar a porta e saiu. Começou a dar câimbra na minha outra perna também, mais o ciático. E o cansaço. Aí começa a vir aqueles pensamentos na cabeça, né? Toda a história que você pensar, toda aquela coisa e o cansaço vai batendo, e o desespero do Raul. E a gente falou, vamos fazer o seguinte, então, você vai andando na frente, abrindo a neve, eu ando atrás um pouco, depois eu vou para frente, e você vai andando atrás e vai aliviando um pouco o cansaço. Só que eu comecei a sentir, por exemplo, sono e sede. E eu comecei a quebrar o gelo para passar na boca, só que o que acontece? Primeiro sinal de hipotermia, sono e sede. E eu comecei a lembrar da minha vida, tudo que eu tinha passado da vida até aquele momento ali. Todo o sofrimento que eu tinha... Todas as lições que eu aprendi quando criança, todas as lições que eu aprendi no exército, todas as lições que eu aprendi na minha vida até chegar naquele ponto. Tenho uma filha maravilhosa, já fui casado. Uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida foi me casar. E uma das segundas melhores decisões foi me separar dela. Mas é uma pessoa fantástica, sim. Tenho amizade com ela até hoje, trabalhamos juntos até hoje. Não tenho nada a falar mal dela. Então, eu cheguei a um ponto na minha vida que eu estava ali enfrentando um problema gigantesco, porque eu não sabia o que fazer. Não adiantava eu gritar, que o vento era muito grande. Estava eu e minha cabeça com sono. E eu pensei, quer saber, eu vou só ajoelhar aqui, tirar um cochilozinho, acabou o problema. Porque eu não vou acordar. Hipotermia... Já tinha dado por vencido. Já. Não é que não dá vencido, eu falo assim, pô, quem é que morre realizando um sonho? Quem é que morre fazendo o que gosta? Hoje em dia, numa sociedade igual a gente vive hoje em dia. Quem é que vai embora, não vou nem falar morrer, quem é que vai embora realizando um sonho? Right? A maioria das pessoas
Então tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, eu quero que quando a morte venha buscar, que ela me encontre vivo. Porque tem gente que já morreu há muito tempo e não sabe. Né? Então eu me sentia vivo naquele lugar. Então se a morte me ia buscar, ele ia me buscar vivo. Eu já estava vivo naquele ponto. Então eu pensei, quer saber? Ele estava com um sorriso, a alegria veio. Aí nisso o Raul pegou e começou a falar, reza comigo, ele é bem católico, devoto. Eu falei, eu não sei rezar, mas se você falar eu vou repetindo e a gente, vamos lá. Começa a mandar mais um pouquinho, e ele rezando, ele falava em espanhol, em inglês, misturado, e eu acompanhando ele. Mas eu senti uma paz muito grande dentro de mim. Aí quando eu coloquei a mão na cintura, eu vou soltar a mochila, eu ajoelhei, a neve veio até a altura do meu queixo, mais ou menos, e somehow aquela neve esquentou, eu falei, é aqui que eu vou ficar. No que a gente respirou, que a neblina baixou. Quando a neblina baixou, eu não sabia o que era neve, o que era nuvem, o que era o topo da montanha. Uma imagem mais linda do mundo que eu já vi na minha vida. E eu senti uma paz ali tremenda. Uma paz ali, eu falei, uau. E nisso o Raul ali naquele negócio, rezando, aquela coisa. Depois o vento veio de novo e puxando. O vento batia, né? Batia na neve, jogava aquela poeira na sua cara. Você fazia meu poncho, foi embora. Aí eu tava sem o poncho já, nessa altura. Não tava preparado para uma nevasca dessa. Uma íntia, né? Eu levantei, quando eu fui falar pro Raul que eu ia sentar um pouquinho, que ele podia continuar, que eu toquei nele, a neblina baixou um pouquinho, a gente conseguia ver mais ou menos uma distância de uns 5 ou 6 metros na nossa frente, e tinha um caminho. A gente viu um caminho, como se tivesse uma pessoa andando ali naquele caminho. Aí falou, gente, deve ser uma pessoa, eu pensei que deve ser uma pessoa local, vamos seguir esse caminho, já a gente pede ajuda, pede apoio, chama para alguém, vamos seguir esse caminho. E nisso, seguindo o caminho, ficava mais fácil, porque a gente não tinha que puxar a neve, era só seguir o caminho. Que já estava aberto. Já estava aberto, né? Já tinha passado. E uma coisa interessante é que a gente estava seguindo esse caminho e o vento estava tão forte, quando a gente olhava para trás, nossos passos estavam sendo cobertos por neve. Entendeu? Aquela coisa assim, eu não sou religioso. Só a sua frente tinha um caminho, a gente via a neblina, quando a gente olhava para trás, o vento estava tampando nosso caminho, você via o vento carregando, mas a frente estava, e era um caminho fresh, tinha acabado de ser feito. E a gente gritava, ei! Para a pessoa parar. Se alguém parava. E nisso a gente continuou andando. E eu já não aguentava, a neblina veio pesada e a gente estava seguindo o caminho e eu não estava aguentando mais, as câimbras, o ciático. E eu falei, Zanaf. Não sou de desistir, mas eu não aguento mais dar um passo. Era como se eu estivesse tomando uma facada cada vez que eu dava um passo. Era uma coisa terrível. E o Raul, naquele desespero. E eu levei minha mão, deixei meu corpo cair, eu falei, vou cair em cima da neve, tá? A neve tá... Eu toquei numa árvore. Falei, quando eu olhei, aquela neblina foi baixando, é uma árvore. Quer dizer, nós estamos descendo. E quando eu via a plaquinha, eu peguei meu stick, comecei a quebrar a placa, estava congelada, e estava lá, Roncesvalles, a 10 quilômetros. Porque na Espanha e na França eles usam quilômetro, né? 10 quilômetros. Eu falei, 10 quilômetros. Eu não consegui dar um passo e ainda tinha que andar 10 quilômetros. Aí eu falei, e eu segui na mão do Raul. O Raul falou, não, vamos, a gente consegue. E aquela coisa, o Raul desistiu, tentando puxar ele me puxando, um incentivando o outro, a gente continua andando. A gente andou, sei lá, mas uns 5 quilômetros. E eu já não aguentava mais. Sinceramente, a dor minha boca estava seca, eu estava urinando muito amarelo, eu estava entrando em estado de hipotermia muito forte, meu couro não estava voltando, eu estava botando mancha vermelha na pele e o sono estava incontrolável nesse ponto. E eu falei assim, se eu fechar o olho aqui, eu vou dormir e acabou. Eu respirei de novo, eu falei, então eu vou soltar a mochila, vou jogar a mochila fora, que vou parar a dor nos ombros, né? A gente começou o caminho às 6 da manhã. Até esse ponto, já era 6 da tarde. A gente já estava andando há 12 horas. 12 horas do dia. Um caminho de 6 horas, já estava andando o dobro do caminho. E aí, quando eu ajoelhei, que eu baixei a cabeça, que eu ia continuar, o Raul gritou, olha ali. Tinha aqueles 2 faróis, tipo um snowblower vindo, puxando, um caminhão puxando mesmo. E a gente começou, ei! A coisa. Aí, quando chegou, os policiais da Espanha, a gente tinha atravessado para a Espanha, desceram e começaram em espanhol, perguntando como é que vocês conseguiram chegar aqui? Aí eu falei, não, a gente está seguindo esse rastro aqui, tem um pessoal passando aqui. Aí ele falou, cadê? Qual é a roupa que eles estão usando? Eu falei, a gente não viu, está seguindo um rastro. Aí ele deixou 2 policiais, que colocou a gente dentro do caminhão, deu a volta, levou a gente chegou num monastério, acho que no Roncesvalles mesmo, que a cidade ainda estava mais 5 km ou 6 km para frente ainda. Chegou lá, a polícia da Espanha estava esperando a gente, já tinha médicos esperando a gente. Eles estavam seguindo a gente pelos monitores da montanha, só que não podia mandar helicóptero lá, porque estava muito vento e podia colocar as pessoas em perigo. Eles não tinham como se comunicar com a gente, não podia mandar resgatista lá em cima, porque o vento estava muito forte. E eles estavam perguntando para a gente, como é que vocês conseguiram chegar aqui? Eu falei, não, a gente está seguindo esse passo, esse rastro.
Aí até um do militar, não sei o nome dele, o soldado, não sei o que, ele falou assim, mas não tem ninguém na montanha. Eu falei, nós estamos seguindo aquela coisa, né? Aí o médico falou, eles devem estar delirando. Tá, eles medicaram a gente. Vocês dois falando a mesma coisa. Medicaram a gente, cada um foi dormir num canto. No dia seguinte, eu acordei cedo, já estava melhor. Tomamos um café, aquela coisa todinha. Fui conversar, o pessoal foi interrogar a gente de novo. Aí falou, vocês estão muito debilitados, mas vocês ficarem aqui, não continuam o caminho. Fica aqui mais um dia. Se vocês decidirem continuar o caminho, vocês decidem. Se vocês quiserem ir para casa, aqui vai um ônibus que leva vocês até Pamplona, de lá vocês podem ir embora. Eu conversei com o Raul, falei, Raul, o que aconteceu? Aí o Raul falou, não, aconteceu isso, a mesma história. Como é que a gente vai delirar a mesma coisa? Right? Whatever. Só que nisso o padre veio conversar com a gente, é um senhor de uns 80 anos. Aí ele falou assim, eu sei o que vocês viram na montanha. Olhei pro cara do Raul, assim, awkward. Right? Falou, vem comigo. Aí levou a gente nesse local, nessa igreja, castelo, que foi construída 300 ou 400 anos depois de Cristo, uma coisa bem antiga mesmo. Ele falou que esse local aqui a gente enterrava os reis da Espanha, da região da Espanha, porque a Espanha é dividida em vários reinos, né? Os reis da Espanha aqui, os cavaleiros templários da região. E a gente abre esse local aqui para uma prece, para uma reza, whatever, uma vez por ano. A gente já abriu esse ano, mas como eu sei que vocês viram, vou abrir para vocês podem entrar. Reza, quando você quiser sair, vocês batem na porta que a gente abre para vocês saírem. Eu achei aquilo assim, super awkward. Aí entramos, estamos lá dentro e eu vi lá os cavaleiros, a imagem deles deitados, naquela espada, o rei da Espanha sentado de pedra de grande, aquela coisa. E o Raul senta rezando, e eu tentando entender o que aconteceu comigo. Se eu contar, ninguém acredita. Aí a gente saiu, quando a gente saiu da sala, tinha um outro padre lá. Esse padre ele trabalhava para o Vaticano direto. E ele estava como guia de um amigo dele, o John, que a função dele era ser guia de Roncesvalles até Lyon, na Espanha, né? Praticamente 70% do caminho. Ele não ia chegar até o final, os 60% o John tinha que andar sozinho. Ele não falava muito sobre o motivo que ele ia ser o guia do John. Só que a gente fez muita amizade. E a gente contou a história para ele e ele foi com a gente o caminho todo. Nós quatro, eu, o John, o Raul, fizemos amizade nesse intervalo. E a gente continuou andando, e ele foi observando, foi guiando, foi usando a mentoria que ele trabalhava direto pro Papa, né? E fantástico a pessoa. Ele convidou a gente para ir para Roma na época. O Raul foi, tirou foto com o Papa e tudo. Como não era religioso, eu não fui. Estúpido de mim, né? Podia ter ido. Mas eu fiquei aquela coisa na cabeça. Falei, o que aconteceu? Descansamos um dia, no dia seguinte... muita câimbra ainda, e eu falei, cara, não preciso disso aqui. Vou embora, porque... Aí eu liguei para casa, e minha namorada na época falou, vem embora, você não precisa disso aí. Sua filha tá aqui, aquela coisa, você vai fazer o quê? Esse é o primeiro dia de caminhada, tá? E eram 40. Tecnicamente, dava para me fazer em 35. Né? Mas... Aí eu falei, tá, eu vou desistir. Mas eu tinha esse negócio comigo, você vai desistir, porra? O que você vai falar amanhã? Você desistiu porque você tá com a unha quebrada, com a bolinha no pé? Porra, todas as coisas que você passou na vida, você vai desistir agora? Right? Você não vê até aqui. Seria um grande motivo pra desistir. Aí seria fantástico. Eu falei, não, eu vou andar mais um dia. Amanhã eu desisto. Tá bom. Hoje não, amanhã eu desisto. E a gente continuou andando. E cada dia era uma coisa diferente. Eu acordava em hotéis diferentes. Nenhum dia era igual. Até que a gente chegou a um ponto onde a gente tinha que andar um pedaço do caminho, o menor pedaço do caminho, só que era tipo um deserto. E todo mundo falava, gente, não tem nada aí. Não tem nada lá, não tem lugar para bater foto, não tem nada bonito, não tem um ponto para vocês tomarem água. São 20 quilômetros, vocês vão ter que andar. Tecnicamente, 20 quilômetros vocês fazem rápido. Então, pegou a van. 10 minutos, 20 minutos vocês estão lá do outro lado. Vocês podem tomar água, desfrutar a cidade bonita. Pra quê? Vocês não precisam andar. Principalmente está muito quente hoje. Eu olhei pro padre e falei, pô, já passei pela montanha, o que pode ser pior? 20 quilômetros. 20 quilômetros. Nada. Não. Coloquei a mochila nas costas. O padre, na noite anterior, tinha comido alguma coisa que tinha feito mal para ele. Ele falou assim, eu vou esperar um pouco, tomar um remédio, vou descansar um pouco. Eu vou começar a andar mais tarde. Deixar o sol baixar um pouquinho, eu vou andar mais tarde, a gente encontra lá. Falei, tudo bem.
O que aconteceu comigo foi, eu fiz o book todas as cidades. Como eu fiquei um dia extra em Roncesvalles, eu perdi todo o meu booking. Sim. Então eu tinha que ligar para o local um dia antes, ou eu tinha que chegar na vilarejo e tentar achar uma pousada, uma ponte, alguma coisa para acampar, dormir, uma igreja, um lugar de peregrino para ficar, um hotel, whatever que tivesse disponível para mim ficar. Eu tinha que arrumar... Minha missão passou a ser chegar no ponto e nesse ponto arrumar um lugar para dormir. Sim. Nem que seja uma ponte, nem que seja um bosque, vou montar minha cabaninha e dormir ali. Ou arrumar um hotel. Às vezes eu dormia em hotel de 5 estrelas, às vezes hotel embaixo da ponte. Ninguém sabe. Ups and downs da vida, né? Aí você vai aprendendo, você vai observando assim. Se você olhar que você viveu a vida inteira, é aquele resumão ao mesmo dia, né? Os sofrimentos da vida, a pancada, a forma de que você tem que desistir. A vida quer que você desista o tempo todo. Sim. Porque ela quer te testar, né? Ela quer que você... Look, I have to give up. Esse problema é grande hoje, demais, é muito grande para você. Então, desiste, pô, você não precisa disso. Aí eu tinha esse negócio na minha cabeça, não, amanhã eu desisto, hoje não, amanhã. Quando chegou no deserto, o Raul falou, vou ficar com o padre que a gente vai rezar alguma coisa aqui. Eu falei, tudo bem, então eu vou ir, amanhã a gente conversa. Eu peguei água, pô, caminhada de 4 horas, né? 4 horas de caminhada, ok? E aquele sol começou terrível. Mais uma vez, sem saber o porquê, o telefone não funcionava. Uai, gente. Não entendia o porquê. Meu telefone não funcionava. Eu falei, que merda. Não tinha uma música para ouvir, não tinha como distrair. Eu comecei a olhar. Nisso, aquele calor terrível. Eu pensei, se eu tirar a minha blusa de frio, eu vou suar, evaporar e vai ficar pior. Então, eu coloquei a blusa embaixo, não, era de plástico. Então, quer dizer, eu suava e eu mantinha meu corpo úmido, então não desidratava. Então, podia continuar andando. Coloquei o boné, coloquei um óculos e continuei andando. Quando eu olhei para trás, eu não conseguia ver a vila mais, era só deserto. Aí começou a acontecer uma coisa estranha comigo. Minha água tinha acabado. 1 hora de caminhada, minha água já tinha ido embora. E eu comecei a andar, e eu não pensava, eu falei, vou voltar, só quero andar para frente. Só que eu começava a pensar as piores coisas do mundo, sem explicação. Eu me pegava pensando, você não vale nada, você é um merda. Sério? E eu pensava, sua filha vai ficar feliz se você morrer. E eu via cobra passando, eu assustava, aquela coisa todinha. E eu escutava pessoas conversando, eu escutava vozes. Eu começava a ouvir só coisa assim, você não vale nada, você é um merda, não sei o quê. Se mata. Quem quer te ver de volta em casa? E eu começava a pensar assim, gente, por que eu tô pensando nessa merda? Tá maluco? Por que eu tô pensando isso? E eu começava ali, aí eu... Cara, eu começava a suar e eu começava a rir sozinho. Eu falei, que merda que tá acontecendo comigo, right? E eu olhava assim e eu via aquela coisa e nada acontecendo. Nada acontecendo. E eu via cobra passando assim. E eu olhava e eu não tinha um lugar pra beber água. E minha boca começou a rachar e começou a dar cãibra de novo. E tava muito quente, eu comecei a suar na virilha e comecei a rachar, a assar a virilha. E eu não conseguia ficar com a perna aberta e aquela dor. E o meu pé tava muito quente. Eu comecei a dar bolha no pé. E eu andava e a bota raspava o calcanhar e as bolhas começavam a aparecer. E eu suando e aquele sol tocava na ferida, o sal tocava na ferida do suor e começava a arder mais ainda na virilha. E eu só com um pensamento maravilhoso, tipo, você é um merda, você é isso, você é aquilo. Pô, sua namorada tá com outra pessoa, sua mãe não te gosta de você, seu pai te abandona porque você é um merda. As coisas mais terríveis. Terríveis eu pensava na minha cabeça e veio aquela infância, eu lembrava de eu tendo para a escola descalço, eu lembrava de estar apanhando na rua, eu lembrava de não ter dinheiro para poder, sei lá, fazer whatever, eu lembrava que eu tinha que começar a trabalhar cedo. E só coisa ruim que acontecia, eu só lembrava de coisa ruim. E eu, de repente, do nada, eu comecei a lembrar das orações que o Raul fazia na montanha. E eu, o que ele falava mesmo? E eu começava, concentrava naquilo. Pai Nosso, do quê? E aí, aquela coisa, e a coisa foi aliviando. Quando eu peguei meu telefone, de novo, o telefone estava funcionando, e eu olhava no mapa, que faltava, tipo, 5 quilômetros para me chegar. Não, 2 quilômetros para me chegar no local. Quando você tá num lugar aberto que você olha, você consegue ver, quilômetros na sua frente. Por que eu não conseguia ver o meu destino em 2 horas? 2 quilômetros, right? Falei, que caralho. Aí, quando eu parava de pensar, vinham os pensamentos de novo. Eu começava de novo naquela oração, focando. Foi quando eu olhei lá na pontinha, eu vi a torre da igreja. A cidade ficava num buraco. Era um vilarejo muito pequeno. Quando eu cheguei lá, todo arrebentado, já cansado, já no final do dia. Olha pra você ver como são as coisas, eu não consigo explicar isso também. A caminhada era de quantas horas? 4 horas. 20 quilômetros, 4 horas. 4 quilômetros por hora, 4 horas e pouquinho eu chegava lá. Eu saí de lá, eram umas 7 da manhã, já eram 6 da tarde.
Não sei para onde eu fui. Eu não consigo imaginar o porquê que eu demorei esse tempo todo. Quando eu cheguei lá, o vilarejo era muito pequeno. O cara falou assim, olha, você não tem mais vaga, não tem nada que tenha vaga aqui, a igreja está fechada, você não pode acampar aqui, que tem uma área de acampamento, você vai ter que andar mais 10 quilômetros e ter uma área de acampamento, ou mais 15, você chega na próxima cidade, que é maior, ele vai ter mais hotel para você lá dentro. Oh, my God, my God, my God. Você tem uma coisa para comer? Eu falei, a cozinha já fechou. Aí eu falei, oh my God. Porque a comida agora é só para quem tá... Eu falei, posso tomar uma água, comprar uma água? Eu falei, claro. Vendeu a água, eu falei, você não pode ficar aqui, lembra que você tem que ir embora. Você não pode, você tá escurecendo já, você não pode ficar aqui. Eu falei, tá bom, vou sentar um pouquinho aqui, descansar para recuperar o fôlego. Eu falei, fudeu, não consigo dar mais um passo de novo. Eu tô ali naquele negócio, já descansando. Quando eu olhei na linha do horizonte, quem eu vejo vindo? Raul. O padre. O padre. Todo capengando lá. Aí eu olhei assim, falei, já levantei, já rezei o padre vindo. No que o padre tá vindo, o cara veio, o dono da pousada falou, você deve ser seu dia de sorte. A pessoa acabou de ligar aqui cancelando. Eu tenho uma cama só, não tem mais comida hoje e você vai ter que dividir o banheiro com todo mundo. Eu falei, perfeito, pra mim, maravilha, ok. 7 euros. Eu falei, melhor 7 euros da minha vida que eu tô pagando, 7 euros. A cama era pequena, meu pé ficou pra fora, tá? Só que eu fui falar com o padre, aí o padre veio, todo sorridente, todo contente. Eu falei, esse padre deve ter passado por um perrengue. Eu pensei comigo, não falei nada com ele. Só que o padre tinha uma missão também. A missão dele era todo local que ele ia, ele tinha que auxiliar a fazer a missa, ou ele tinha que fazer uma missa. Uhum. Como a igreja estava fechada, ele chegou pro dono da pousada e falou assim, será que eu poderia usar o canto da sua pousada para fazer uma missa? Se for muito incômodo, eu posso fazer lá fora. O cara começou a chorar. O cara começou a chorar, assim, lágrimas escorreu, eu olhei pra cara do padre e falei, ó, amor, pensei assim, o padre, e tudo bem, a gente faz lá fora. Eu falei, não. Hoje é o aniversário da morte da minha esposa. Todo ano eu vou na igreja nesse dia, faço uma oração pra ela, aquela coisa, só que esse ano eu tava muito ocupado aqui, eu não consegui ir. Eu não pude ir até a igreja veio até mim, então o senhor vai fazer a missa do senhor aqui. E ele preparou o altar, ligou não sei pra quem, todo mundo da vilarejo veio. Todos os peregrinos vieram naquela missa. E ele falou que nunca, na história daquele vilarejo, tinha tanta gente assistindo uma missa. Ele falou, Deus vem na minha casa. E o padre rezou a missa, eu falei, eu não sei nada de missa, mas você fala, assim, o que eu tenho que fazer, eu te ensino. Eu falei, não pode deixar. Aí eu, porque não era batizado, outra pessoa foi lá fazer a missa com ele, e eu estava observando. E foi interessante que eu sentei lá no final, e a empolgação das pessoas, o brilho no olho das pessoas, o brilho no olho dele, de estar tendo uma missa sendo feita na casa dele, coisa pequena, right? Uma coisa que um padre pode fazer em qualquer lugar, uma coisa pequena, e eu estava observando aquilo, e alegria nos olhos das pessoas. E esse cara tratou a gente como se fosse Deus, ele fez uma sopa pra gente, a sopa mais gostosa do mundo, tá? E eu senti uma paz tão grande naquele dia, eu fui dormir, foi a melhor cama que eu já dormi na minha vida. Mesmo com os pezinhos de fora. Mesmo com o pé de fora, não senti dor mais, a minha câmera foi embora e a minha empolgação foi maravilhosa. Esse já é o 15º dia que eu estava andando, tá? Eu estava reclamando todo dia, com uma dor no corpo o dia inteiro, bolha no pé, não conseguia firmar o pé. Eu tirei minha bota, eu passei uma pomada que eu tinha na virilha, passei uma pomada nos pés, coloquei uma meia, bati o pé no chão para estourar as bolhas. Não me incomodavam mais. Não me incomodavam mais. Coloquei a mochila nas costas e daquele dia em diante o caminho parou de me testar. O caminho não me testou mais. O caminho me testava toda hora com perrengues. O caminho começou a me mostrar o que era bonito. Eu comecei a ouvir histórias das pessoas que fazem o caminho de Santiago. São tantas histórias, se eu colocasse fizesse um livro, eu construísse uma biblioteca inteira de tantas histórias que eu ouvi dentro. E cada história maravilhosa que vai... E eu ia olhando meu arquivo pessoal, eu já passei por coisa parecida. E a atitude que esse cara tomou foi muito mais bonita que a minha. Uhum. E o padre foi embora de León, e eu fiz amizade com um filósofo do Brasil que estava fazendo o caminho também. E cheguei até Santiago. Quando cheguei a Santiago, a primeira frase que me veio na cabeça foi Vini, vidi, venci. Eu vim, eu vi, eu venci. Vini, vidi, venci. É latim, né? Cara, assim, passou mais coisas no caminho. Eu fiz um resumão aqui do que eu fiz do caminho de Santiago. E eu vou falar uma coisa pra você. Não vou falar que mudou a minha vida. Assim, mas hoje em dia, por mais que eu tenha um problema monstruoso, eu não sei te explicar o que aconteceu na montanha comigo. Eu não sei te explicar o que aconteceu no exército,
no deserto comigo. Dor é uma coisa imensurável, né? Às vezes o que dói em você não dói nada em mim, às vezes o que dói em mim para você é coisa banal. A minha vida inteira eu sofri bullying, dor e porrada quando era garoto. Fiz bullying em alguém, fui ruim, fui bom. O exército me ajudou muito, porrada também. Cara, todos os anos de trabalho aqui, eu já passei muito perrengue aqui dentro. O pessoal olhar para mim e falar assim, abaixa a cabeça, você é só imigrante, não vai chegar em lugar nenhum. E essas pessoas que falaram isso para mim, passaram a trabalhar para mim anos depois dos americanos. Aquele caminho, para mim, não é uma coisa especial, uma coisa que qualquer pessoa faz, é uma caminhada normal. Mas quando ele fala que você enfrenta o pior demônio, às vezes é o pior demônio que você enfrenta. O problema é que a gente tem um dom do esquecimento, a gente passa por certas coisas e a gente esquece. E acaba cometendo certos erros ou certas coisas. Não existe o certo e o errado nessa situação, mas você acaba fazendo certas coisas de novo. Mas depois que eu fiz aquele caminho, que eu voltei para casa, depois os anos que vieram depois daquilo, até nosso amigo entrar no poder agora, foi bênção, só bênção. Minha vida melhorou na forma que eu tratava as pessoas. A minha vida melhorou na forma que eu via as pessoas. Não era da pessoa. Às vezes é uma palavra que você coloca com a pessoa, um olhar no olho, eu falo assim, ei, vai ficar bem. Quem tem que enfrentar o problema, quem tem que fazer a caminhada é você. Né? Quem tem que dar passo a passo é você. Quem tem que desistir amanhã é você. Eu acho que se eu não tivesse passado pela infância que eu passei, o trabalho do exército que eu passei, eu não teria desistido da primeira vez, não teria estado lá. Right? Aí você passa, às vezes você conclui um livro, uma página de uma história da sua vida, mas tem que escrever outro. Você não pode ficar parado no passado. Aí tem outras histórias que você quer fazer, outras coisas que tem que fazer. Então, depois do caminho, a minha vida deu um up and down de novo, porque qual down? Às vezes a vida é isso, a vida você nunca vai deixar de ser testado. Eu acho que a gente veio nesse mundo aqui para aprender e para evoluir, né? Até aprender mesmo, assim. Se você não for testado todo dia, se você não testar todo dia, você não chega a lugar nenhum. Então, acho que mudança é uma das melhores coisas que acontece na face da Terra. Se você ficar no mesmice, ficar na sua zona de conforto, você não vai viver o que é vida, né? Nada muda. Nada muda. Você chegou a comentar o que você escutou no deserto com o padre? Ou não? Nós conversamos um pouco sobre o assunto. E interessante que ele me contou uma frase, nem sei se a estatística é certa, tá? Ou não sei se eu entendi direito o que ele falou, mas ele falou para mim que ele trabalhava, a função dele, a missão dele, ele não tinha uma igreja. A função dele é assim, ele vai fazer missões. Por exemplo, vão estudar uma pessoa para ser santo, então ele, né, que já morreu, então ele fica lá estudando para saber se o milagre, se é realmente milagre ou se não é milagre. Tem um caso de possessão, ele vai estudar para ver se não é uma doença da pessoa ou se é. E ele me falou que de todos os casos que ele já estudou, todos os casos que já leu na história do Vaticano, 2% é pure evil, é demoníaco. 2%? 2% é muita coisa. Sério? É muita coisa, se é para pensar. Porque se você 2% não é doença, uma doença ou alguma coisa, é realmente demoníaco, então o cidadão está ali. O cidadão está ali. Então existe. Right? Existe, de acordo com ele, né? Não sei. Eu acho que para mim, eu prefiro acreditar que o ser humano, ele é o demônio e o anjo ao mesmo tempo. Da mesma forma que ele é capaz de fazer uma coisa maravilhosa para ajudar a elevar o ser humano, ele é capaz de fazer uma coisa muito ruim para puxar a pessoa para baixo. E ainda acha que está certo. Né? Ele ainda acha que ele tem razão do que está fazendo. Ele mente para ele mesmo e fala assim, não, eu fiz isso porque... É o famoso whataboutismo. Se eu fiz isso, então porque a pessoa fez também. Ele é ruim desse jeito, mas que tal aquele cara ali? Então, ele não tem essa evolução de entender essa coisa, né? Todo mundo julga todo mundo, todo mundo faz todo mundo. Então, eu conversei com o padre um pouco sobre isso. O padre foi lá em casa. Todo ano ele vem em Boston. Todo ano ele vem em Boston. Ele faz uma missa lá em casa. Eu tenho uma cachorra, ela é Labradoodle. Não sei se você já viu ela. Acho que sim. Eu acho que eu tenho uma foto aqui e o interessante é que ela é todo mundo fala que ela parece com Jesus. Eu até brinco com todo mundo, falo, minha cachorra ela é a cara de Jesus. As pessoas olham pra minha cara, você tá doido? Você tá maluco? Eu falo, não, ela realmente... Qual é o nome dela? Ana Banana. Ana Banana. Ana Banana. Deixa eu ver se eu acho uma foto dela aqui, que o telefone mudou e acaba... Acho que é essa daqui, deixa eu ver se é essa daqui. Não é essa daqui, não. Deixa eu ver se eu acho ela aqui.
Não vou achar uma foto dela. Vou achar uma foto dela aqui. Que ela parece com... Talvez aqui, não. Oh, here we go. Então, essa foto aqui, vai dar pra ver? Depois eu mando pra vocês verem. Esse aqui é o padre. Ele foi lá em casa, todo mundo foi lá em casa fazer a missa, né? Aí eu falei, Wesley, essa foto é a Holy Picture. Eu falei, claro, Jesus está na foto. Eu falei, como assim? Aí eu mostrei pra ele. Jesus está na foto. Ah, que fofa, gente. É a cara de Jesus, né? Ela é muito fofa. Ela é muito fofa. Tem história também essa cachorra, tá? Tem? Tem muita história. Qual é a história dela? Qual não é a história dela, né? Essa cachorra já foi presa. Já foi... É a história. Essa cachorra já comeu uma bag de maconha. Não. Quantos anos ela tem? Hoje tem 9. Nossa, 9 anos vividos. Vividos. Essa cachorra é fantástica. Acho que ela foi presa 2 vezes já. Arrested twice. Ela já foi... Já quiseram colocar ela para dormir, porque mentiram que ela tinha atacado uma pessoa. Ela não morde ninguém. Mentiram, um cara fazer um delivery lá em casa, do Amazonas, e o cara do Amazonas falou que ela tinha mordido ele, e chamaram a polícia. Faltou até helicóptero lá. O policial que foi lá falou, mas eu conheço a Ana. Ela não faria isso com ninguém. Uma história engraçada dela, que quando ela chegou filhote lá em casa, minha filha viu ela, eu falei, Sueli, a gente tem que colocar o nome nela. Aí ela olhou para a cachorra e falou assim, Daddy, Candyland. Na hora que ela falou Candyland, eu falei assim, gente, nome de stripper, não sei se vai ficar legal. Aí eu falei, Sueli, tem certeza? Ela falou, não, Daddy, Candyland. Cachorro com nome de stripper, né? Tá, pensei comigo, tudo bem, fui na cidade de Malden, você tem que registrar o cachorro, pagar uma taxa, aquela coisa toda. Registrei o cachorro, coleirinha, vacina, aquela coisa todinha. Candyland. Passou uma semana, que a minha filha fica comigo todo final de semana. Né? Passou uma semana, ela voltou. Daddy, não. O nome dela não é Candyland, é Ana. Ana Banana. Aí eu falei, isso ele já mudei. Não, é Ana Banana. Eu falei, ok. Então, passou a ser Ana, mas pra cidade ela chama Candyland. Sim. Então tá. Então lá em casa tem um portão, eu fecho o portão, no verão deixa aberto, pra ela ficar correndo lá atrás. Tem o bar lá no fundo que eu deixo água, comida pra ela, até ela ficar solta, né? Aí eu fechei o portão e fui embora. Quando eu virei a rua, a vizinha me ligou. Falei, Wesley, sua cachorra acabou de pular a cerca. Ela Isso ela tinha quanto tempo? Ela devia ter uns 3 anos. Terrível já. Já terrível. Labrador não tem uma energia que nunca vi. Aí ela 3 ou 4 anos. Eu voltei, peguei a rota 1 voltando, cheguei, passei uns 10 minutos, cheguei em casa. Cadê o cachorro? Tinha fugido. Ela tinha pulado a cerca, ela tava no hit, tava no cio, então ela pulou, tava correndo. E eu peguei o carro, comecei a andar na rua, comecei a procurar, e cadê o cachorro? Liguei para uma amiga, começamos a procurar o cachorro, nada. Eu saí de casa, eram umas 7 da manhã, quando mais ou menos umas 10 da manhã, não tinha achado o cachorro ainda. Aí eu falei, não tem outra escolha, eu vou ligar pra polícia. Porque se ela morde alguém, eu sou responsável. Se alguém atropela ela e quebra o carro, eu sou responsável. Né? Se alguém se machuca por causa dela, com medo dela, eu sou responsável. Então, liability, right? Falei, quer saber? Vou ligar pra polícia. Liguei pro Malden Polícia, falei, olha, eu tenho um chocolate lab, ela pulou a cerca, ela parece com Jesus, ela tá solta na rua, se vocês acharem é minha, eu moro em tal lugar, meu telefone é esse, por favor, me avisa. Tudo bem. Fui trabalhar. Foi mais ou menos meio-dia, a polícia de Malden me ligou, falou, encontramos seu cachorro. Estamos levando para sua casa. Eu falei, tá, eu tô indo para lá agora. Cheguei lá tinha 2... Eu tenho umas fotos aqui, eu te mostro depois. Se eu contar, ninguém acredita. Estava 2 viaturas da polícia e ela do lado do policial, um cachorro policial. Eu falei, a danada ainda gosta de farda, né? A maior batalhão. Nossa Senhora. Aí eu cheguei, aí eu falei, onde vocês encontraram ela? Ela estava em Revia. Ela saiu de Malden, foi parar em Revia. Ela estava atrás do Squire. Ela estava tentando entrar no Squire. Eu falei, agora eu entendi o porquê do Candyland. Agora eu entendi o porquê do Candyland. Pensei comigo, não falei nada pra ninguém. Ela não queria mais sair, a Maria Batalhão, ela não queria sair perto do policial. Eu falei, não, what's going on? Aí o policial mandou ela ver, bateram foto com ela, aquela coisa, fizeram amizade com ela. Ela chorou quando o policial foi embora. Eu falei, cretina. Ai, gente, você tá entendendo. Aí ficou em casa, aquela coisa todinha. E os policiais iam lá em casa sempre ver como é que ela tá. Ela tava bem. Pegou amizade. Pegou amizade. Quando ela chegou, ela era filhotinha ainda. A maconha no Massachusetts era proibida ainda. E eu tinha comprado a casa, eu morava no Cipó, eu comprava a casa, e um tio meu estava ficando na casa, cuidando da casa, enquanto eu fazia a reforma. E ele levou uma bag de maconha. Quando eu cheguei lá em casa, eu vi aquela bag de maconha em cima da cozinha. Eu falei, você tá maluco? E eu tava com ela. Eu falei, pô, tem criança aqui, Sim. maconha, não sei o que. Peguei a maconha, tava nevando, joguei a maconha pra fora. Briguei com ele, falei, pô, tá dando sacanagem com a minha cara? Pô, vem criança aqui, vem pessoas aqui, vem o inspetor da cidade aqui, vem um porra de uma bag de maconha aqui.
Aí, não, desculpa. E nisso eu soltei o cachorro pra mijar. Nem Nem pensou, toquei. só... Eu tô conversando com ele, soltei o cachorro pra mijar. Tava cheio de neve, devia ter mais ou menos uns, sei lá, uns quase 20 inches de neve lá fora. Essa cachorra não me come maconha? I kid you not. Essa cachorra começou a correr em volta da casa. E eu olhando na janela, eu vendo ela correndo. Essa cachorra tá correndo um esquilo na noite, no meio da neve, coelho na neve. E ela começou a correr em volta. Começou a correr em volta da casa, eu peguei uma doida. Coelho na neve. Aí eu falei, que porra é essa? Aí eu fui lá e tentar segurar a cachorra, e ela com meio metro de língua pra fora. E eu com um olhar assim, eu falei, o que foi? Quando eu li a bag da maconha que eu comia. Toda aberta. Bag, ela comendo. Ela aquele jeito assim, ela ficava toda agitada. Meu Deus do céu, o que eu faço? Aí um amigo fez até uma piada. Eu liguei pra ele, falei, cara, se eu levar essa cachorra no veterinário, falar que ela comeu uma maconha, né? Porque maconha era proibida aqui. Eles vão me prender. Aí eu liguei para um amigo meu que foi uma maconha. O que eu faço? Ela tem cachorro também. Cara, põe um Bob Marley aí, deixa ela curtir a onda. Esquece a cachorra, dá uma água para ela, acabou. Por um tempo, ela podia sentir o cheiro da maconha. Que ela queria. Que ela queria atrás. Ela puxava. Quando a gente ia fazer caminhada, que viu o cheiro de maconha. Hoje em dia, até hoje ela fica puxando. Ela fica puxando pra cá de novo. Você não vai comer maconha mais, não. E ela, fantástica. Tadinha. Ai, não, mas ela é uma amor de cachorro. A Ana Banana é fantástica. É uma fofa. É uma fofa. Eu comecei a namorar, minha namorada, o nome dela é Ana, né? Aí tem a Ana Banana, ela é bem educada. Se você manda ela sentar, ela senta. Se você manda ela pro basement, que é a casa dela, ela vai pro basement. Se você manda ela comer, ela come. Se você manda ela beber, ela bebe. Ela é super obediente, quando eu peço. Se eu mandar ela parar, ela para. Se eu mandar ela levantar, ela é bem treinada. Treinei ela bem. No quartel a gente treinava animal, então eu treinei ela. Só que eu esqueci desse detalhe aqui. O nome da cachorra é... Ana. E o nome da minha namorada é... Ana. E a Ana me traz os pais dela pra me conhecer. Deu um tempo que a gente tá namorando. Os pais dela vieram do Brasil, né? O pai dela é piloto de avião, vieram do Brasil. Estão na cozinha lá em casa, nós estamos comendo, tomando uma cerveja. E eu vejo que a Ana tá cheirando todo mundo. Eu vou e dou um grito. Ana, vai pro basement! O pai dela olha, levanta assim. Nossa. Não, eu me toquei. Oh, não, o nome do cachorro é Ana. Você colocou o nome do seu cachorro de Ana. Essa Ana veio primeiro. A minha cachorra veio primeiro. Essa cachorra veio primeiro. Se você ver esse negócio, é verdade, tá? Não vai ficar não. Mas e, cara, eles riram aquela coisa toda, mas... E os pais dela são fantásticos, maravilhosos, eu amo eles. Mas são as histórias da Ana, né? Sim, a Ana. A segunda vez que ela foi... A Ana Banana. A segunda vez que ela foi presa. Foi... O que aconteceu? Foi o pessoal ela fugiu. O pessoal do Amazon foi fazer um delivery lá em casa. Foi quando eles queriam pôr ela pra dormir, porque ela tinha um strike. Porque a polícia, quando ela fugiu, a polícia... o cachorro... Malden, eu acho que strike, eles falam duas coisas. Latiu, tentou morder a pessoa 2 vezes. Eles têm que pôr ela pra dormir. Aí eu falei, Como assim botar pra dormir? Sacrificar o cachorro. Né? Sim. Então, certo cachorro violento, cachorro grande demais, tem que pôr ele pra dormir. Quando é sacrificar o animal, né? Sim. Aí eu falei, não, ninguém vai pôr meu cachorro pra dormir. Aí o pessoal do Amazon, o cara do Amazon pegou e entrou com processo, como a casa tem seguro, aquela coisa toda. Só que eu tenho câmera na casa toda. Eu peguei as câmeras, levei na polícia, mostrei. O cara foi super mal educado, tem umas fotos aqui pra você ver. O cara bateu com a canela na escada. Eu acho que ele se assustou porque ela latiu. E ele virou e se machucou. E ela é grande, então, mas ela não chegou a morder. Você vê um cachorro daquele tamanho, abrir a boca, vai morder alguma coisa. Não tinha nada, não tinha marca de mordida. O cara puxou uma faca pra cachorra. Aí a filha da Ana foi lá fora, ele começou a ameaçar ela com a faca na mão. Ele não tinha uniforme. Foi quando eu saí da casa, eu falei, você tá maluco? Ele foi começando, não me segue, sai daqui. Eu falei, você tá na minha casa, rapaz, some daqui. Aí ele chamou a polícia. Aí quando ele chamou a polícia, chegou, ele começou a mancar e caiu no chão. Teve que vir a ambulância. Aí ele entrou com um processo dizendo que não podia trabalhar mais. Tudo long pra story. ganhar, né? Então os caras, aí no final das contas acabou tudo ok. E não tive ela pra dormir. Eu falei, porra. Não, Ana Banana não. Não pode. Não. Só que ela tá velhinha, ela não consegue fazer essa história mais, não. E dura quantos anos elas vivem? De acordo, se ela for bem saudável, eles falam que o labrador vive até 16 anos, né? Entre 14 e 16 anos. Se estiver saudável, tudo bem com ela. Eu nunca nunca operei ela, porque eu sempre tirei... A minha ideia era sempre ter um filhotinho dela, depois de tantos anos, para ela ficar na família por muitos anos. Sim. A Sofia ama ela, né? Então, a ideia era ter um filhotinho, a Ana Banana 2, a Ana Banana 3, e assim até a Sofia, para passar para os filhos dela gerações da Ana Banana. Só que aqui eu não encontrei um labrador do mesmo jeito dela.
Então, ela chegou, ela tem 9 ou 10 anos agora e nunca foi operada. Então, ela teve um problema por causa do fato de ela nunca ter sido castrada. Ela teve um problema de hormônio no corpo, teve que fazer uma cirurgia, tinha um tumor que teve que tirar. É horrível. É horrível você ver uma criatura daquele. Você gosta do sofrimento dela quando ela estava voltando da anestesia. Você olha assim, é como se fosse uma criança mesmo. Sim. Ela só dormia se eu sentasse no sofá e ela colocasse a cabeça em cima de mim, eu passava a mão nela, ela parava. Caso contrário, você podia ver que ela estava em dor. Tinha que usar aquele negócio na cabeça para não ficar lambendo a ferida. Era horrível. Mas ela tá. Mas aí você pensa em... Ou não pode? Eu acho que ela tá um pouquinho velha também. Eu acho que ela gosta de menina também. Ela não gosta de menina. Ela gosta de menina. Ela vê um cachorro, ela põe um cachorro pra correr e vai brincar com a menina. Aí eu falei, porra, cara, eu entendo você, eu também gosto, mas tudo bem, mas eu preciso de um filhotinho. pra gente deixar essa geração na família. Não tem como, acho que ela não vai querer, então. Galera, pausa rápida aqui, porque eu preciso falar de um drink que, se você ainda não conhece, tá perdendo tempo. Eu tô falando do Bananinha Drink, a melhor opção para quem curte um sabor único e marcante. Se você gosta de uma bebida docinha, equilibrada e que desce redondo, a Bananinha é simplesmente perfeita. Serve tanto para tomar pura, com gelo ou até misturada em drinks. Mas, cuidado para não se apaixonar logo no primeiro gole. Então já sabe, né? Quer deixar o seu rolê mais gostoso? Bananinha Drink tá aí para isso. Procura no mercado mais próximo e depois me conta o que achou. Great ideas deserve great sound. We believe in connection, impact, and making your voice stand out. Looking for the perfect space to record your podcast? Our studio is designed by creators who want top quality audio and video. Book your session today and take your content to the next level. The world is ready to listen. Are you ready to speak? O que eu penso, tá? Isso é minha opinião, deixar bem claro aqui, minha opinião, do que eu acho que está acontecendo. Na vida, a história tende a se repetir. E o ser humano tende a não entender a história ou não acreditar na história. E hoje em dia, com esse tanto de fake news, tanto de coisa acontecendo, a história passa a ser retorcida. E como a maioria das pessoas são muito jovens hoje em dia e tende a não ter memória, tende a se repetir, a história tende a se repetir. Se você olhar o que ele está fazendo hoje em dia, ele falou na campanha. Queria fazer na campanha. Mas só bandido. Não, ele não falou que é bandido. Não tem a deportação em massa de bandido. Quando ele desceu a escada do Trump Tower, na primeira vez que ele falou assim que os imigrantes eram rapists, era isso, aquele era bandido, era estrupador, aquela coisa toda, na cabeça dele ele estava falando a verdade. Steve Miller na cabeça dele falando a verdade. Na cabeça dele falando a verdade. Quando ele voltou, agora vamos parar para pensar. Se fosse o Biden, ele fala que a família do Biden roubou. Right? Não vou usar o orobautismo aqui, não. A família do Biden roubou 20 milhões. Ok, então vamos achar onde o Biden roubou, vamos processar o Biden, vamos prender eles. Mas o Biden perdoou o filho dele. Ok, mas antes de perdoar o filho dele, fizeram todo o processo e não encontraram nada. Processaram ele ia ser preso por alguma coisa. Contra a divisão do imposto de renda. Um problema com o imposto de renda. Ok, fine, então manda ele para a cadeia. Agora vamos olhar o nosso presidente. Nosso presidente foi condenado a 34 casos de felony. Teve que pagar 87 milhões para o lawsuit contra a violência sexual. Quando a mulher dele estava ganhando neném, ele estava com a pornostar, tendo sexo com a pornostar, ele teve que pagar $120 mil para ficar calado. Right? Ele é um businessman, um business de sucesso. Que business de sucesso que já faliu? Cassino. Quem consegue falir um cassino? Faliu 2. Quem é que consegue falir todos os business? Stake, Trump University, que só fazia pegar dinheiro das pessoas, não tinha diploma, não tinha college, não tinha porra nenhuma. Lembro do New York 5. Só porque as pessoas eram black, ele queria que voltasse a pena de morte, matasse pessoas. Anos depois, provaram que as pessoas que ele estava acusando não tinha nada a ver com a história, ganharam indenização do governo. Teve gente que foi traumatizada até hoje. Nunca mais na vida vai recuperar aquele tempo. Ninguém volta no tempo, não existe recuperar aquele tempo. O trauma ficou pro resto da vida ali. E ele não tá nem aí. Se fosse o Biden hoje, recebendo um avião do Qatar, um país onde a Hillary recebia doações do Qatar para a fundação da Hillary Foundation, que, by the way, ele tinha uma fundação também em Nova York, só que ele foi proibido a família dele inteira, tá? Não pode ter fundação. Por quê? Porque ele usava o dinheiro para comprar coisa para eles mesmos.
Eles usavam, a intenção da fundação era ajudar a criança, só que ele usava o dinheiro que é arrecadado da fundação para comprar coisa para eles mesmos. O Donald Trump comprou um quadro dele, que colocou no office dele, com o dinheiro da fundação. Para ele. Então, é bem narcisista mesmo, cara. Você pode observar que ele pensa nele. Quando ele se refere ao país, ele fala nele da terceira pessoa. Se isso não assustar ninguém, que ele está recebendo um avião de 400 milhões de dólares, bilhões, sei lá, de dólares a milhões, como bribery, como ele entrou como presidente e fez um coin, onde as pessoas, para falar com ele, têm que comprar um coin e ganhar milhões, isso é bribery, isso é crime. Quando você pega uma pessoa igual ele, que olha a lista de pessoas que ele já perdoou, right? E você pega o 8 de janeiro lá, por exemplo, janeiro, 8 ou 11 de janeiro, que as pessoas invadiram o Congresso, quebraram o Congresso, um policial morreu com esse negócio. Biden foi, condenou todo mundo, prendeu as pessoas certas, prendeu ele. A primeira coisa que ele fez foi, detalhe, ele era presidente na época, ele não mandou o trooper lá, ele não mandou o exército lá, ele não mandou ninguém. Ele deixou as pessoas quebrar, hang Mike Pence, aquela coisa toda, deixou acontecer, depois ele falou, vai para casa, guarda, vai se juntar, depois a gente vai. Ele não foi um homem suficiente para passar a faixa, ele sempre falou que ele não perdeu a eleição, que foi roubo, aquela coisa toda. Sempre instigando as pessoas, sempre instigando a base. Agora ele vem, ele perdoa todas essas pessoas que mataram. Agora tem um monte de imigrantes na Califórnia fazendo protesto. Ele mandou, foi contra o governador e mandou o exército lá. O que ele quer isso? Ele quer o tumulto. Você já parou pensar que ele faz várias coisas ao mesmo tempo, várias coisas polêmicas ao mesmo tempo? Sim. Porque a mídia e as pessoas não conseguem acompanhar tudo que ele está fazendo para ele poder fazer o que ele quer fazer aqui e ninguém está observando. Ninguém está observando. Os filhos dele estão fazendo deals no Qatar, Trump no Emirados, Trump no Dubai, Trump Moscou, toda aquela grana toda, que está bilhões e milhões em Bitcoin e tudo, ninguém está fazendo nada. Ele pode. Ele fez um jantar de gala agora há pouco tempo, recebeu ontem, acho que anteontem, não sei quantos milhões de dólares, só com pessoas que compram, para você ir no gala, você tinha que comprar não sei quantos milhões no coin dele. Isso é bribery. Isso é crime. Aí você pega, por exemplo, é chato falar uma coisa dessa, que as pessoas que amam ele, que acham que ele é o melhor presidente do mundo, aquela coisa toda, que ele é um excelente businessman. Olha os números. Não olha o que eu estou falando, olha os números. De todos os presidentes democratas, depois de JFK até hoje, dos presidentes republicanos de JFK até hoje, quem gerou mais emprego? Quem abaixou o déficit? Ele foi o cara que mais gastou do governo. Sabe qual foi o único presidente desse para cá que entregou o governo com surplus, com dinheiro em caixa? Bill Clinton. O Bill Clinton, ele foi impeachment uma vez pela casa porque a Monica Lewinsky, ele mentiu sobre a Monica Lewinsky. Qual foi o crime dele? A Monica Lewinsky fez um ato sexual com ele na Casa Branca e ele falou que nunca tinha finado com essa mulher. Ele mentiu, é um crime. Foi impeachment. O Senado não achou crime nele. Ok. Trump foi impeachment 2 vezes no primeiro mandato dele. Por quê? Porque ele mentiu, ele usou dinheiro de campanha para pagar a Stormy Daniels, mentiu sobre isso, usou dinheiro de campanha contra ele mesmo, fez a questão da invasão do negócio de impeachment 2 vezes. Uma vez o Senado absolveu ele, que não tinha prova suficiente, porque a maioria era republicana, não ia votar condenar ele. E a segunda vez, não deu tempo dele ser impeachment no Senado, então ele não perdeu os poderes políticos. Eu fico pensando, se qualquer presidente fizesse 10% do que ele fez, pra você entender, teve um presidente na história americana, Nixon. Nixon, ele não foi impeachment porque ele renunciou. E o vice-presidente perdoou ele depois. Mas ele não foi impeachment porque ele renunciou, mas ele sabia que ele ia ser cassado. Porque até os próprios republicanos iam votar contra ele, porque o que ele fez em Watergate era impeachable. Mas se você comparar com o que o Trump está fazendo hoje, não chega a 1%. Chega a 1%. Se você virar para mim assim, tem que deportar criminoso. Tem que deportar criminoso. Mas vamos parar para pensar aqui. Você pega um criminoso hoje, vamos imaginar que... isso pode ser republicano ou democrata, tá? Não é esquerda ou direita, que o pessoal fala no Brasil, não. Porque se você parar para pensar, eles votam entre eles, é tudo farinha no mesmo saco. É quem está no poder que manda. Então, você pega uma pessoa que fez um ato monstruoso. Uma criança fez um ato, não vou nem falar a palavra, fez um ato monstruoso contra a criança. Essa pessoa é presa pela polícia e essa pessoa vai para cadeia. E um pouco ela vai ser condenada a 20 anos, lá dentro vai ter um negão que vai fazer de namorado, right? Só que aí vem o ICE, pega esse cara e deporta para o país dele de origem. Então o ICE está fazendo um favor para esse cara.
Como aconteceu várias vezes, esses americanos, esses poucos casos de americanos, poucos, tá? Casos de americanos que foram mortos por ilegais, essas pessoas já tinham sido deportadas e voltaram. Se tivesse feito o trabalho certo e manter essas pessoas presas, essas pessoas estavam vivas. Então, a culpa é do sistema inteiro, tá? Não só do imigrante indocumentado, mas porque eles pegaram e deixaram, mas o imigrante, isso não deveria ter acontecido. Yes, não deveria ter acontecido. Mas quantas pessoas que já mataram imigrantes indocumentados? Quantas pessoas que roubam deles o tempo todo? Porque sabem que eles não podem chamar a polícia. Eles não podem, tem medo da polícia, tem medo de fazer a coisa certa. E a maioria desses indocumentados que eles vêm para cá, eles vêm para trabalhar. Eles pagam impostos. Eles pagam o Social Security, pagam o Medicare, que quem acaba aproveitando isso são os bancos. Agora, vamos imaginar que somehow o Trump consegue fazer o que ele quer fazer e manda, em average, que ele está falando de entre 12 a 16 milhões de pessoas embora, o rombo na economia vai ser muito grande. É déficit. A impressão que dá é que ele está destruindo o país de dentro para fora. De dentro para fora. Ele está colocando sanções na Europa e diminuindo sanções da Rússia. Dando tapinha na Rússia e porrada no Canadá, que é um dos nossos maiores trades, né? No México, que não tem nada a ver com a história, e dando porrada nessas pessoas. Todos os allies que a gente fez, nossos aliados que a gente trabalhou a vida inteira, que isso que faz o país forte, e ele dando porrada. Força o quê? Força Rússia, China, Índia, Brasil, South Africa, fazer o próprio mercado de trade deles, que é o BRICS, usando a própria moeda de cada país, e querendo enfraquecer o dólar. Você atravessar a fronteira é um misdemeanor, não é um felony. Tem uma diferença muito grande nisso. Você pode ser preso e você pode ter esse contrato retirado. Se você entrou várias vezes, aí sim é um crime. Isso está nos books, tá nas leis americanas. Right? Só que as pessoas têm que entender, quando você abre a Constituição americana, a primeira frase que você vê lá dentro é "We the people", não é "We the citizens". A gente checa a quantidade de pessoas que moram no estado para saber quantos representantes a gente vai ter ali dentro. Não é quantos cidadãos, entendeu? Então, é um país de leis, então vamos seguir as leis? Ok, então tá, se a gente vai seguir as leis, tem uma pessoa lá dentro da presidência com 34 felony, que pagou um monte de coisa. Se as pessoas não são inteligentes o suficiente para entender que se a lei funciona para um lado e não funciona para o outro, então tá errado. Cadê o checks and balances aí? Right? Você realmente acha que quem tá pegando tomate ali, que tá fazendo dishwasher, que tá limpando o chão, que tá fazendo o seu roof ou whatever, é o problema dos Estados Unidos? A gente tem que aprender a pensar um pouquinho, né? Gente, no caso do 135, o 135 infelizmente foi embora, acabou. Não tem mais 135. Tá vendo coisa boa. No mesmo lugar que o 135. Mas o 135 a gente teve que aposentar ele. O 135, ele tem muita história. A gente agradece o 135 por tudo que ele viveu, tudo que ele fez. Todas as pessoas que foram no 135, que tiveram boas histórias no 135, que comeram, que dançaram, que se divertiram, que viram, mataram saudade do Brasil no 135, mataram saudade dos artistas do Brasil no 135. Só que, infelizmente, o 135 foi embora. Mas o 135 ele deixou um legado, e esse legado está crescendo. Alguma coisa que está vindo aí grande, melhor, onde vocês vão poder se divertir mais, onde vocês vão ter grandes atrações, pessoas bonitas, com um papo divertido, com música boa, com comida boa, em um lugar onde você vai se sentir em casa, vai ser super bem recebido, vai ter direito à opinião, não precisa falar, mandar mensagem anônima para lugar nenhum, pode vir chegar para a gente, conversar com a gente, nós estamos ali para ajudar todo mundo. É um lugar para matar saudade, vai ser um lugar bacana, só matar sua saudade, vai ter coisa nova, muita coisa nova vindo, e é um lugar onde a gente quer mostrar um pouco da cultura brasileira para o americano, onde o americano vai poder ser bem-vindo também, o hispano vai poder ser bem-vindo, o latino vai poder ser bem-vindo, qualquer outra cultura vai poder ser bem-vindo, e é onde a gente possa mostrar a força que a gente tem, como é bonita a nossa cultura, nossa música, nossa comida, e vamos falar todo mundo a mesma língua, para elevar um pouco mais. Então, tá vendo coisa boa aí, viu? Qual é o nome? Não vai soltar o nome? Tá vendo coisa boa aí, gente. Tá vendo coisa bom. boa aí, tá? Tem coisa boa aí. Aguardem. Aguardem, ó. Aguardem. Até antes, finalzinho de julho, vocês vão ver umas coisas boas Já tá aí, já. Coisinha. Só enquanto dá tempo de fazer uma reformazinha, um make-upzinho ali, uma coisinha boa, mais esporte, vamos poder
Quem gosta de esporte vai estar num lugar bacana. Quem gosta de boa música vai estar num lugar bacana, tá? Boa comida. Estamos A Larissa ansiosos. vai lá, não vai? Com certeza. Então, gente bonita. Então, Obrigado por você estar aqui, ter compartilhado a sua história. Quem tá de fora nem imagina 1% do que você viveu, né? Espero que você volte pra gente poder ir pra outra parte também, bater mais papo. Obrigada também por acreditar no nosso projeto. com certeza. Eu tenho uma gratidão muito grande por você desde o início, você sabe. O profissional aqui é você. Nosso amigo Roger ali atrás, né? O Roger é o que faz a coisa acontecer. Se um dia você quiser me convidar pra sentar aqui com o Roger, pra gente falar sobre música, aí vocês vão ver um bate-papo legal. Sério? Não, eu já falei, Roger, tem que vir aqui, tem que arrumar alguém pra ficar ali, ou deixar a câmera virada pra ele. Só pra vocês saberem, a gente falar da Legião Urbana dos anos 80, tá? Eu tava lá, viu? O Roger tem história de uma galera aí que, se vocês pararam pra pensar, você vê, essa história que eu contei pra vocês aqui não é nada. Vai ser um podcast de 4, 5 horas, né, Roger? É um podcast musical. Você vê esse garoto cantando, vocês vão ficar... Semana que vem também vai vir uma banda, né? A gente conversou, a banda dos amigos do Roger. Isso é bacana. E você pode vir também. Se tiver um tempinho, vem. E é isso, galera. Muito obrigada por assistir esse episódio. Continue acompanhando o nosso trabalho e vejo vocês no próximo episódio.